começar falando nosso trabalho sobre corrupção e vamos agora falar o que é corrupção. E quem vai começar respondendo a pergunta é a Larissa. E então, Larissa, o que é corrupção? A corrupção, em sentido lato, corresponde à ideia de decomposição. Nas esferas das relações humanas, em particular, está relacionado ao suborno, ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagens em negociata, onde se favorece uma pessoa e se prejudica a outra. Busca oferecer ou prometer vantagens indevidas a qualquer pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, conforme o artigo 333 do Código Penal Brasileiro de 1940. E qual é a origem da palavra corrupção? A palavra corrupção vem do termo latino corruptione, junção das palavras cor, coração e rupta, quebra, rompimento. Agora a gente vai falar sobre escala de corrupção e quem vai responder o que é escala de corrupção é a Laiola, Letícia Laiola. E então, como ocorrem as escalas de corrupção? Sobre as escalas de corrupção, um professor chamado Steven de Morris escreve que a corrupção política é o uso ilegítimo do poder público para beneficiar um interesse privado. Porém, existem várias outras pessoas que defendem o conceito de corrupção legal, em que o poder é abusado dentro dos limites da lei. Aqueles com poder geralmente têm a capacidade de fazer leis para sua própria proteção. Por isso, a corrupção pode ocorrer em diferentes escalas. A corrupção varia de pequenos favores entre um pequeno número de pessoas, que seria a pequena corrupção, à corrupção que afeta o governo em grande escala, que seria a grande corrupção, e a corrupção que é tão prevalente que faz parte da estrutura cotidiana da sociedade, incluindo a corrupção como um dos sintomas do crime organizado. E teria como você explicar para nós melhor o que é pequena corrupção, grande corrupção e corrupção sistêmica? Bom, a pequena corrupção nada mais é do que a própria corrupção, só que em escalas menores, ou seja, ela acontece no final da implementação dos serviços públicos quando os funcionários públicos se encontram propriamente com o público. Por exemplo, em muitos lugares pequenos, como escritórios de registro, estações de polícia e muitos outros setores privados e governamentais, a pequena corrupção pode estar instalada no meio. Já a grande corrupção é definida como a prática que ocorre nos níveis mais altos do governo e da sociedade, de uma maneira que requer uma subversão significativa dos sistemas políticos, legais e econômicos. Essa corrupção é muito comum de ser encontrada nos governos autoritários ou ditatoriais, mas também naqueles que não possuem o policiamento adequado dessa prática. O sistema governamental em muitos países é dividido nos ramos legislativo, executivo e judiciários na tentativa de diminuir a corrupção. Já a corrupção sistêmica ou endêmica é a prática que é principalmente devido às fraquezas de uma organização ou de um processo, que pode ter contraste com os funcionários ou agentes individuais que atuam de forma corrupta dentro do próprio sistema. Existem muitos fatores também que influenciam na corrupção sistêmica para que ela possa acontecer. Dentre esses fatores estão os incentivos conflitantes, os poderes discricionários, isto é, sem limites, os poderes monopolísticos, a falta de transparência, os baixos salários e a cultura de impunidade. Os atos específicos de corrupção incluem o suborno, a extorsão e o desfalque. Em um sistema em que a corrupção se torna a regra e não a exceção, tudo isso pode ocorrer. E alguns estudiosos também argumentam que existem
governos ocidentais em lutar contra essa corrupção que já se tornou uma prática tão comum no nosso dia a dia, que é uma corrupção sistemática que acontece nos países subdivididos como o nosso. E agora, para falar sobre os tipos de corrupção, eu vou chamar o Leonardo. E então, Léo, tem como você falar pra gente uma das formas mais comuns que dá pra classificar a corrupção? Uma das formas mais comuns em que pode-se classificar a corrupção e a diversão entre corrupção ativa e passiva, a corrupção ativa ocorre quando se oferece vantagens indevida a um funcionário público em troca de algum benefício por outro lado. A corrupção passiva só pode ser praticada por um funcionário público. Tá, e você podia explicar pra gente agora o que significa a expressão da corrupção sistêmica? A expressão corrupção sistemática é utilizada quando a prática de corrupção se torna generalizada e abrange diversos setores da sociedade, principalmente o governo e grandes empresas, de forma que a prática se torne rotineira ou normal. Em outras palavras, é quando a corrupção se torna parte do sistema. Agora a gente vai falar sobre a corrupção e o crescimento econômico dela. Então, a Larissa vai falar um pouco sobre a corrupção e o crescimento econômico dela. Então, pode começar, Larissa. A corrupção está fortemente e negativamente associada à participação do investimento privado e, portanto, reduz a taxa de crescimento econômico. A corrupção reduz os retornos das atividades produtivas. Se os retornos para a produção caírem mais rapidamente do que os retornos das atividades de corrupção e busca de renda, os recursos fluirão de atividades produtivas para atividades de corrupção ao longo do tempo. Isso resultará em um menor estoque de insumos produtivos como o capital humano. Tá bom, Larissa, e com tudo isso que você me falou, você poderia me dizer quais são as causas da corrupção, tipo, o que ocasiona a corrupção na sua perspectiva? De acordo com o estudado, os seguintes fatores foram atribuídos como causas de corrupção: níveis mais altos de monopolização do mercado e política, baixos níveis de democracia fraca, participação civil e baixa transferências políticas, níveis mais elevados de burocracia e instrumentos administrativos ineficientes.